Nós estamos junto à Casa da Horca da Malhada do Camarinho, que é um dos mais importantes monumentos arqueológicos da região de Vozela e mesmo, de certa forma, de toda a região da Beira Alta. Este monumento, a Casa da Horca, é aquilo a que chamamos na gíria arqueológica um dolmen ou anta, ou seja, é um monumento funerário construído durante a pré-história, num período a que chamamos neolítico, que se caracteriza pela presença, pela primeira vez no nosso território, de práticas agrícolas e pastoris. Estas primeiras sociedades agrícolas do período neolítico tinham por hábito, como se pode ver através deste exemplo, a construção de grandes monumentos em pedra para enterrar os seus defuntos. Portanto, aquilo que nós temos aqui atrás de mim é, na prática, um cemitério pré-histórico. Os defuntos eram colocados no interior da câmara funerária, que está testemunhada apenas por estas lajes aqui, e este monumento assumia, por assim dizer, uma importância acrescida no seio desta sociedade, porque não era apenas o local onde estavam os seus antepassados, era também um local que simbolizava a presença histórica, ancestral dessa comunidade neste território, para a qual este mesmo território era fundamental para a sua sobrevivência, uma vez que, como acabei de referir, esta gente já subsistia, já sobrevivia a partir da exploração destes recursos agropastoris. Este hábito cultural de construção destes grandes monumentos em pedra engloba-se, faz parte de um fenómeno internacional à época em todo o continente europeu, sobretudo na fachada atlântica, desde a Suécia até ao sul da Península Ibérica, a que chamamos nós, presentemente, megalitismo. E porquê que chamamos megalitismo? Vamos buscar uma palavra, ou duas palavras de origem grega, a palavra mega, que significa grande, e litos, que significa pedra. E, portanto, numa tradução literal, estamos perante monumentos construídos com pedras de grandes dimensões. E este exemplo que nós temos aqui é um exemplo paradigmático, porque podemos ver, de facto, a dimensão destas pedras. Elas eram colocadas, uma série delas, na vertical para formar as paredes do sepulcro e depois outras colocadas na horizontal para formar, por assim dizer, o seu teto. Elas depois eram totalmente cobertas com terra e pedra para ficarem semi-ocultas na paisagem. Era assim, essencialmente, que se construíam estes monumentos, enfim, recorrendo a tecnologias muito elementares, porque estamos a falar de sociedades muito arcaicas, sociedades pré-históricas e que, enfim, viveram nesta região há cerca de 6.000 anos. Portanto, em datas antes de Cristo, este fenómeno chamado megalitismo teve o seu arranque nesta ampla região do continente europeu por volta de 4.000 antes de Cristo, talvez um pouco antes. Práticas funerárias concretas que eram levadas a cabo nestes momentos, enfim, do ponto de vista arqueológico, sobra-nos pouca evidência dessas mesmas práticas, sobretudo aqui nesta região, que por ser de geologia granítica, produz solos com um pH muito ácido e, portanto, as próprias ossadas, os restos humanos que, em teoria, iríamos encontrar no interior deste monumento, não se conservaram até hoje. Mas, por exemplos que nós obtemos noutras regiões com outras geologias e também onde existem estes monumentos, por comparação, por analogia, nós conseguimos perceber que não se tratava exatamente de enterramentos, os corpos dos defuntos eram colocados no chão, no interior destes monumentos, muito provavelmente embrulhados numa mortalha, que podia ser de linho, podia ser de uma pele de animal, e junto a essas ossadas, junto aos defuntos, era também hábito oferecer alguns objetos. E que objetos eram esses que eram entregues junto com os mortos? Pontas de seta fabricadas em sílex, que é uma rocha relativamente rara, mas muito utilizada na época para o fabrico de facas, para o fabrico de pontas de seta. Encontramos também machados fabricados numa rocha chamada anfibolito, que é uma rocha muito resistente e que era então trabalhada, polida, para fazer machados que eram utilizados no desbaste das florestas e no trabalho da madeira, como os machados atuais. E encontramos também, ainda que seja mais rara, cerâmica, potes, recipientes fabricados em cerâmica que conteriam originalmente alguns desses alimentos que eu referi, que acompanhavam os mortos na sua vida no além.